Bom dia, Silmar César Miller. Bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Sextou, Silmar. Sexta-feira. Sextou. Como estão as commodities hoje? Tavinho, o commodities operando na sua maioria em alta nesse fim de manhã de sexta-feira. Uma recuperação depois de 2 dias de queda. Soja e milho, os grãos particularmente se reposicionando e refletindo, voltando a refletir com mais força aqui a preocupação com a safra da América do Sul. Brasil e Argentina, com Paraguai também com perdas muito grandes na sua produção por falta de chuvas. Soja agora há pouco está operando com estabilidade, depois de 2 dias de queda, voltou a se posicionar no sentido mais positivo. Milho subindo 0,3% lá na Bolsa de Chicago. O trigo ainda mantém uma tonalidade negativa, está caindo um pouquinho mais, 0,5%. Bolsa de Nova York com algodão voltando a subir, 0,5%. Açúcar também, 0,2%. E na exceção aqui, o café arábica com uma pequena queda de 0,7%, Davi. Mercado de câmbio em alta, 0,3% agora há pouco, R$ 5,54 a cotação da moeda americana. E o petróleo volta a subir, tinha caído um pouquinho ontem, volta a subir 0,3%. O tipo Brent, que é referência para o nosso aqui, para a Petrobras, que é onde a Petrobras se baseia para fazer os seus ajustes também, $84,75 o barril. Está voltando a subir também. E o VBP atingiu aí o previsto, né, Silmar? O valor bruto da produção agropecuária, a gente já vinha cantando isso aí, em função de quebras na produção do ano passado, foi compensada pelo preço, os preços subiram mais e acabamos tendo um VBP acima, em torno de 10% acima de 2020. Perspectiva para esse ano um pouquinho mais modesta também. A gente está acompanhando com preocupação essa questão da seca que vem afetando safras no sul do país, do Paraná para baixo. São perdas muito importantes, especialmente na soja. A soja possivelmente vai ter uma safra menor que a do ano passado. Tudo isso compromete um pouquinho a perspectiva para esse ano. Do lado da produção, do volume de produção. Por outro lado, nós temos já a perspectiva de uma safra maior de milho, a segunda safra, que começa a ser plantada agora, pode ajudar um pouquinho a compensar o que se perdeu no ano passado. No ano passado tivemos uma quebra na safra de milho. E, por outro lado, temos aí preços voltando a subir, também, até em função da quebra de safra de soja. Preços mais altos podem compensar, em termos de VBP, a questão da queda no volume produtivo. E seguindo nesse mesmo caminho, essa projeção aí do Conselho Internacional de Grãos de 2 bilhões e 286 milhões de toneladas para a safra mundial 21-22. Como é que você vê? Está dentro da expectativa. No caso da soja, eles já revisaram. Expectativa bem mais negativa agora, em função justamente da quebra na América do Sul. Vão ter uma produção mundial inferior à do ano passado. Que além da quebra da safra aqui no Brasil, a Argentina também está perdendo muito, pelo menos 10 milhões de toneladas abaixo da expectativa inicial. O Paraguai também com perdas muito grandes, possivelmente a metade da produção de soja está perdida. Tudo isso vai se refletir numa produção mundial de soja mais baixa. Os cereais, sim, com a tendência de produção igual ou um pouco maior, milho particularmente, trigo também, isso compensa no volume total, é claro. O volume total de produção de grãos, mas a soja com a tendência bastante negativa para esse ano também. E aproveitando o gancho aí, as exportações do agronegócio bateram valores recordes no mês de dezembro, a gente já tinha antecipado isso por aqui, e tem essa questão da soja, né, onde o porto de Paranaguá foi o que mais exportou, embora exportando 12% menos do que no ano passado, mas foi o que mais exportou, seguido pelo porto de Santos. O Brasil teve um volume recorde de exportação de soja no ano passado. Isso refletiu também no aumento no faturamento, porque os preços também compensaram. Ou seja, se cresceu em volume e se cresceu até mais do que isso em preço. Preço subindo praticamente todas as commodities no ano passado. E, portanto, atingimos esse valor recorde aqui de exportação de produtos do agronegócio do Brasil, 120,6 bilhões de dólares, tá vindo? Primeira vez que se alcança esse patamar, são 20 bilhões a mais do que no ano anterior, ou seja, quase 20% a mais, 19,7% de crescimento. Foi um ano espetacular em termos de, sobretudo, de preços, que empurraram para cima as exportações brasileiras. Complexo soja com crescimento de 36%, 48 bilhões de dólares exportado, é líder em conteste de toda a pauta de exportações nossa. Depois o setor de carnes, exportamos muita carne no ano passado, carne bovina, carne suína, carne de frango.
19,9 bilhões também um crescimento. Praticamente todos os setores cresceram, com duas exceções aqui. Uma que a gente já sabia, já tinha antecipado, que em função da quebra da safra de milho, exportações de cereais caíram. Uma única queda aqui importante no ano passado, queda nas exportações de cereais, que inclui milho principalmente. E, por outro lado, aqui a queda nas exportações de tabaco. O Brasil é o maior exportador mundial de fumo, né? De tabaco. Esse ano tivemos uma queda, pequena queda. Mesmo assim, é um setor extremamente importante na pauta de exportações brasileiras também. 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Não é pouca coisa, né? Não, não é pouca coisa. O setor do tabaco aí, a produção de fumo e exportação é fortíssimo. Mas não é divulgado porque o tabaco é condenado em muitos lugares do mundo pela medicina e etc. e tal, no próprio Brasil, inclusive. Na cultura americana também é muito contra o tabagismo. Mas os europeus fumam muito, né? Os asiáticos, então, nem falar, né? E o Brasil pega carona aí nesse mercado que eu não sei, mas o tabaco ou fumo acho que representa talvez o 7º ou 8º produto, se não for antes ainda, dentro aí do montante de volume e valores exportados pelo Brasil, Está né? sempre, tá sempre entre os 10 mais também. É, E é extremamente importante do ponto de vista social também no sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sim, Paraná também, porque são famílias lá que vivem disso, né? Ou é. seja, dá muita renda, sustenta muitas famílias de pequenos produtores no sul do país, em muitos casos porque não tem outra alternativa. São terras que às vezes não servem para outro tipo de cultivo, então o fumo realmente representa uma receita importante para essas famílias do sul do país. E a produção garantida, né? Com compra garantida, né, Silmar? Não perde, né? Pode contar com leitinho tranquilamente no fim do mês. Santa Cruz do Sul, a capital Ah, brasileira do fumo, lá estão grandes empresas multinacionais que são sediadas lá. Uma cidade riquíssima, inclusive, em boa parte por conta dessa cadeia produtiva do setor tabagista, né? e é O setor interessante que com essa campanha global aí que existe contra o tabagismo, né, muitas dessas empresas aí, algumas delas multinacionais, inclusive, acabaram já optando por direcionar parte dos seus investimentos para outros setores, não só do tabaco, né, inclusive na indústria de alimentação, com outros nomes fantasia, né, mas indústria de sucos, por exemplo, tem uma presença importante nessas empresas. Isso, claro, deriva também para os próprios produtores, as próprias empresas incentivando os produtores a diversificarem um pouquinho a sua produção, introduzindo milho, por exemplo, feijão, em áreas de tabaco, né? uhum. Inclusive de fruticultura, né? Porque são empresas que estão investindo também nesses setores. É uma diversificação que inclui toda a cadeia produtiva, lá do produtor até a indústria e a exportação, né? Você sabe que uma vez eu desci por uma daquelas serras ali de Santa Catarina e passei por dentro de um parque, estava fazendo a viagem de carro, e baixei ali na parte de baixo, exatamente nessa região que é a grande região produtora de fumo ali, entre o litoral e o oeste de Santa Catarina. E também, por coincidência, é a grande região que explora o carvão, com grandes minas de carvão. E ficam aquelas montanhas de carvão a céu aberto. Parece uma paisagem lunar, rapaz. Você está andando ali, você olha aquilo, parece que você está em um filme de ficção do Spielberg ou desses outros aí que faz. É impressionante a imagem. É verdade. Tá vendo um último registro que eu acho interessante também, é o seguinte, É, aqui na lista, o tabaco é exatamente o 10º. Está caindo um pouquinho, ano a ano, né? Mas está entre os 10 ainda, mas é o 10º, está lá no fim é o da lista. 10º, tá. Está sendo assediado aqui por um setor emergente que está crescendo muito Qual também. é? Frutas. Ah, Frutas está batendo aqui, bateu 1 bilhão e 200 milhões de dólares, você ultrapassou a casa de 1 bilhão em 2021 e está se aproximando do tabaco, que é 1 bilhão e 500. Então, possivelmente vai haver uma inversão nos próximos anos, frutas crescendo aqui, ficando entre os 10 mais, tabaco, claro, caindo um pouco nessa lista dos principais itens da exportação brasileira de agronegócio. comentamos sobre isso, inclusive, várias vezes durante o ano de 2021 e, mais precisamente, acho que foi antes de ontem, dando esse número do crescimento da fruticultura na exportação e também da entrada do limão Tahiti do Brasil no mercado do Chile, que é um mercado importante. Bom, eu sei que você... Destacando que é um setor extremamente importante do ponto de vista social também, o setor Sim, de frutas, gera muita mão de obra, né, também. é. Você não tem mecanização no setor de frutas. A colheita do morango, por exemplo, é toda manual. A da laranja tem que ser manual, porque você vai puxar a laranja madura e deixar que está de vez ainda no pé, né? E vai separar. A banana, né? Vamos citar. Enfim, as frutas, de modo geral, elas não têm essa tecnologia para
para poder automatizar tudo. Silmar, eu sei que você está com pressa, mas 1 minuto do seu tempo. Só 1 minuto, porque é um assunto que não estava na pauta, mas está na pauta sempre. Porque não tem uma conversa que você entra que a China não cai no meio de bandeja sobre qualquer assunto que seja. E, coincidentemente, nós estávamos falando do Porto de Paranaguá hoje aí, e do Porto de Santos, e eu estava ontem no almoço com os amigos conversando, e alguns citando exatamente essa questão do Porto de Paranaguá. Os chineses, não só, eles são grandes investidores em todos os setores do mundo, mas diz que eles estão fortes no Porto de Paranaguá, com capital, e que o próximo objetivo deles é o Porto de Santos, que são os 2 maiores portos do Brasil. Né? O chinês não brinca em serviço, o chinês está investindo no que vier, né, Silmar? Olha, e tem uma razão bastante clara para isso. Até eu esqueci de destacar aqui, a China continua sendo e crescendo cada vez mais como o nosso principal destino nas exportações, não só do setor do agronegócio, mas no geral, ou seja, ultrapassou longamente os nossos clientes tradicionais, que sempre foram os Estados Unidos, a União Europeia e os nossos vizinhos aqui, particularmente a Argentina. A China ultrapassou todo mundo, está com uma distância grande em relação ao segundo lugar, assumiu praticamente em definitivo aqui a posição de maior importador de produtos em geral do Brasil e também especificamente no setor do agronegócio. Então a China é um grande cliente, tem que parar de brincar com os chineses aqui, ofender chineses, como acontece com algumas autoridades nossas, porque é o nosso principal cliente e, além disso, um grande investidor aqui no Brasil, como você bem lembrou. Muita gente diz que isso é bom por um lado, né? E é ruim por outro, porque está concentrando muita venda para um comprador só. Né? Então, se é bom ou se é ruim, eu não vou perguntar para você, porque eu também não vou responder. No momento é bom, né? No presente é bom. Então, vamos fazer que nem aquele narrador de histórias? Isso é uma outra história que fica para uma outra vez. Mas você quer falar? Tem um detalhe importante também para acrescentar. Não é só a China, a gente está crescendo muito na Ásia como um todo. Exatamente. Então, a Ásia como um todo é o nosso principal cliente. E é muito diversificado o mercado. Temos Japão, Coreia do Sul, Filipinas, Indonésia, Malásia. Tudo isso é cliente novo. Vietnã, por exemplo, cliente novo que foram desenvolvidos ao longo de anos recentes, inclusive por obra da nossa ministra Tereza Cristina, sempre procurando abrir novos mercados. Então, o mercado asiático está muito mais pulverizado hoje, não é só a China. A China é um dos grandes, claro, principal importador nosso, mas a gente diversificou muitos destinos, inclusive na própria Ásia, que hoje é o nosso principal cliente. Ou seja, nós não somos mais exportadores só para o Ocidente, para os nossos vizinhos. Estamos exportando para o mundo inteiro, particularmente para o mercado asiático. Vamos dar uma corda aí, um ponto aí para o ministro Tarcísio, da Infraestrutura e Transporte, porque ele está num programa aí que vem cumprindo uma série de metas. Estava acompanhando uma entrevista dele ontem à noite, inclusive, que ele deu durante o dia e foi reproduzida durante a noite. E ele dando bons números aí, bons dados e falando da política desse governo no sentido de acertar esse problema de infraestrutura aí que ficou capenga no Brasil faz tempo. E ele está conseguindo andar. Então, ministro Tarcísio, dê uma olhadinha aí no corredor para criar aquele polo exportador pelo Pacífico, que já caminhou um pouco, mas deu uma estacionada, porque aí é meio caminho andado, né? Não temos que sair daqui dos portos do Atlântico e contornar lá o Estreito de Magalhães para pegar o Pacífico inteiro em direção à Ásia. Já sai ali do Chile, já sai da Colômbia, não sei qual é o caminho mais rápido. Mas já melhorou bastante também com essa abertura dos portos do norte do Brasil. Ou seja, o agronegócio, por exemplo, já metade já está subindo lá em direção aos portos do Pará, por exemplo, lá do Maranhão, e que eram exportações antes concentradas de Paranaguá para baixo, né? Era Paranaguá, Santos e Rio Grande. Agora tudo já está mais dividido em relação aos portos do norte, e claro, e a ida para os mercados novos, para a Ásia, lá fica bem mais perto, embora tenha que cruzar ainda o Canal do Panamá, por exemplo. Era Santos, Paranaguá, Rio Grande, São Francisco do Sul, ali no Paraná também, Itajaí, né, entre portos exportadores e importadores, mas sempre concentrado no Sul. E começou a subir, como você bem disse. Os primeiros a abrir caminho foram portos aí no Espírito Santo, por conta da fruticultura, e agora a gente tem lá no Nordeste e região Norte os investimentos para esvaziar a safra de grãos do Centro-Oeste, para não ter que descer aqui e fazer aquela fila de caminhão. Não sei se você chegou a ver alguma vez, deve ter visto, eu vi várias vezes. A fila começava em Curitiba e terminava lá no Porto de Paranaguá. O desafio agora é interno, né, também. É ferrovia, é hidrovia, para chegar de forma mais barata a esses portos do Norte. E esse é o grande desafio no momento. Muito bom a nossa conversa de hoje, e produtiva. Tem tanta gente aí pensando para trás e a gente está olhando para frente, né, Silmar? Sempre para frente. Abraço e até amanhã.
Bom fim de semana, Tavinho. Até segunda-feira. Amanhã eu vou fazer, uns amigos vão fazer churrasco, tá? E eu acho que eu vou fazer aquele prato preferido do gaúcho. Qual é o prato preferido do gaúcho, Silmar? Costela. É isso aí. Como é que você acertou na mosca? Eu vou fazer uma costela amanhã. Tchau, Vou Silmar. fazer também. Boa ideia. Boa ideia. Tchau, Silmar. Até segunda. Bom final de semana. Até segunda.